Essa semana Deus tem confirmado muito ao meu coração acerca da palavra, acerca daquilo que Ele precisava falar com a igreja, comigo. E quarta-feira eu estava ali, irmãos, prestando atenção no estudo, e como Deus estava confirmando ao meu coração de tudo que Ele vem falando. E eu gostaria que a igreja estivesse bem atento, porque, irmãos, não é simplesmente vir para a igreja para ouvir uma boa palavra, uma boa mensagem. Não, é mais do que isso, irmãos, porque a palavra de Deus, ela tem que entrar dentro de nós, entrar e permanecer para criar raiz. Nós precisamos ter raiz, irmãos. Olha para o seu irmão e diga para ele: nós precisamos ter raiz. Precisamos ter raiz, porque quando vier, os problemas, a adversidade, nós vamos ter raiz. E eu tenho certeza que Deus, Ele separou uma palavra para a minha vida e para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, amém? Fico muito feliz em ver nosso irmão Luiz, Luizinho, que a nossa irmã Ana Paula sempre faz o pedido de oração, pedindo pelo seu esposo, sua família. Hoje ele está aí conosco no culto presencial. Que benção, amém? Aleluias. Quem achou, diga glória a Deus. Jeremias 29. Aleluia. Você crê que Deus está nessa noite, na sua vida? Maravilha. Eita, Deus maravilhoso. Aleluia. Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11. Deus, Ele fala que nós precisamos esperar um pelo outro, amém, irmãos? Vou te aguardar, não tem problema, para que você possa acompanhar. Mesmo que tenha o telão, nós precisamos estar com a nossa Bíblia aberta, amém, irmãos? Porque se porventura você for para algum lugar, ou você sair daqui no meio da rua, uma pessoa te parar e te pedir uma palavra, um versículo, e você não abriu nem a Bíblia porque você tem acompanhado pelo telão, como é que vai ser? E eu falo isso, irmãos, não é para poder amedrontar não, porque acontece. Os irmãos estavam no monte, e eles estavam ali orando, um monte de gente, muitos irmãos no monte orando, buscando ali, e de repente saiu duas pessoas de dentro do mato armado, e apontou a arma para eles, e eles falaram assim: se você é cristão mesmo, fala o que está escrito no Salmo, eu não lembro qual foi, Salmo 23, e aí ele começou a recitar ali, isso, ele, vê que vocês são crentes mesmo, fica aí, e foi, e não é brincadeira não, é verdade mesmo, é verídico, é fato verídico. Os irmãos conversaram comigo, que eles estavam no monte, são muito nossos amigos, e a gente precisa recitar a palavra de Deus, irmãos. Tire momentos na sua casa, você que tem tempo, pessoas que já são aposentados aí, melhor ainda, hein? Meu dia a dia é muito corrido, irmãos, mas eu não deixo de ler a palavra do Senhor. De manhã cedo, quando eu chego no trabalho, eu não levo a minha Bíblia, porque minha Bíblia é um pouco grande, eu levo no celular, hein? E como eu estou na igreja, eu trago a minha Bíblia, amém? Quem achou, diga glória. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, ou de vocês, em algumas traduções, diz o Senhor, pensamento de paz, e não de pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Olha isso, preste atenção. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Quem está acompanhando aí? E eu vos ouvirei, e buscar-me-ei, e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar, olha isso, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei, aleluia, de todas as nações e de todos os lugares
para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos... Olha isso, irmãos. Obrigado, Senhor, por esta noite, por essa palavra. Que o Senhor, meu Deus amado, venha bloquear nesse momento toda a ação do inimigo. Que os teus servos, tuas servas, possa ouvir a tua palavra e guardar no coração, com que nenhum roubador de palavras ou de sonhos venham de fato concluir aquilo que eles vêm para fazer ou vão para fazer, mas que a palavra do Senhor venha surtir efeito no coração de cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Pode se assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Deus, ele tem falado isso, meu irmão, ao meu coração, e não é porque um pastor fala que o outro fala, não, mas é importante falar, porque Deus, ele tem falado muito forte ao meu coração, de que muitas das vezes a palavra do Senhor está sendo anunciada, as pessoas até recebem, mas quando sai da igreja, ele já implanta pessoas no meio do caminho, ou até mesmo através de uma ligação, para tentar tirar a sua sorte, ou seja, tirar a palavra que foi lançada sobre a sua vida. Talvez alguns vão dizer, pastor, Deus, o crente não tem sorte. Não, não é disso que eu estou falando, não. É da palavra que foi lançada, e Deus, ele quer que você receba a palavra e guarde no seu coração, amém ou não amém? Na quarta-feira, no estudo, Deus estava confirmando tremendamente ao meu coração acerca da palavra que ele me deu desde segunda-feira, irmãos. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns capítulos e alguns versículos da palavra do Senhor, para que hoje, mais uma vez, durante essa semana, você venha ser alimentado e venha guardar a palavra de Deus no seu coração, como tem sido durante toda essa jornada, amém? Amém ou não amém? Diz a palavra do Senhor, no livro de Jeremias, que quando Deus, ele levanta Jeremias com um propósito, amém? Só abaixa só um pouquinho para mim o retorno, pouquinha coisa, porque ainda há pouco estava baixo, aumentou um pouquinho aí, esses cabos aí, amém? Livro de Jeremias, capítulo de número 1, ou capítulo 1, Deus, ele convoca Jeremias, e Deus faz uma promessa, ou seja, Deus, ele coloca, melhor dizendo, uma missão para Jeremias. Deus dá uma missão para Jeremias, e dentro dessa missão, lá no capítulo 1, volta comigo aí no capítulo 1 de Jeremias, aleluias, volta lá comigo no capítulo 1 de Jeremias, abra sua Bíblia aí, por favor, em nome de Jesus. Você precisa se alimentar, para que venha se enraizar, amém? Nós precisamos nos alimentar, para que venhamos estar alicerçado. Tem muita gente fraca, irmãos, espiritualmente falando. Desculpe aqui, não é que eu estou te chamando de fraco não, mas é porque não tem lido a palavra, não está lendo a palavra, não tem orado. Durante esses dias, desses cultos, dessa semana, tem falado sobre isso, a importância da oração, a importância da busca, a importância da leitura da palavra, a importância do jejum. Senão fica fraco, irmãos. Fica ou não fica? Se você passar um dia sem se alimentar, não tomar o café da manhã, não almoçar, não tomar café da tarde, nem jantar, como é que você fica? Forte. Quem fica forte aí? Levanta a mão. Só homem de ferro. E nem um homem de ferro, hein? Porque dentro daquela armadura tem um homem. Nós precisamos nos alimentar, amém ou não amém? Dentro daquela armadura tem um homem, meu querido, que se aquele homem de dentro da armadura não se alimentar, pastor, o que tem a ver o homem de ferro com a palavra? Presta atenção. Se você não se alimentar, você vai ficar fraco, e o distanciamento de Deus, meu irmão, isso vai aumentar. Nós precisamos estar forte. Declare comigo, eu preciso estar forte. E como é que eu vou estar forte, pastor? Orando.
lendo a palavra. Eu tenho muito falado sobre isso desde o início da fundação, desde a fundação desse ministério. 3 elementos que não pode faltar na nossa vida espiritual: oração, jejum e palavra. Presta bem atenção. Tudo que Deus está mandando eu falar aqui hoje, tudo que foi falado durante este culto, palavra de introdução, tudo que foi falado, quem veio à escola bíblica e participou e ouviu e entendeu, Deus ele vai continuar falando através do rádio, através de pregações, através de outros pastores em outros lugares, para que nós possamos entender que nós somos um só povo. Deus, quando está falando, ele fala com o povo, amém ou não amém? Deus não fala simplesmente com um ministério, palavra, fogo e visão, não. Deus está falando com o povo. Ele está falando aqui, está falando em Niterói, em Itaipu, está falando fora do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, está falando em Minas, São Paulo. Deus está falando em todos os lugares, porque ele se preocupa com os seus. E quando Deus ele chama Jeremias, lá no versículo 4, põe aí para mim, Jeremias capítulo 1, versículo 4, diz assim, aleluias: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes, olha isso, irmãos, antes que eu te formasse no ventre antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Na minha outra Bíblia está em outra tradução. E antes que você saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por. Presta atenção aqui, irmãos. Pastor, já conheço essa palavra. Amém. Eu também conheço. Você crê em revelação de Deus? A cada dia Deus ele traz revelações para nós. E olha só, Deus ele tem falado muito sobre o que? No culto de hoje, pequenos detalhes. Olha o que Deus está querendo transmitir para Jeremias. Presta atenção nisso. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Olha só, ele diz, Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Vamos lá? Então disse eu ao Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou apenas uma criança ou um menino. Mas o Senhor me disse, não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temais ou não temas diante deles, porque eu sou. Quem está me acompanhando? Porque eu sou. Para quê? Para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua. Quem é que põe a palavra? Quando Deus levanta uma pessoa, ele vai levantar com um propósito. Presta atenção nisso. E quando ele chama a pessoa, quem tem chamado aí? Levanta a mão. Só isso? Quantos tem chamado? Levanta a mão bem alto. Aleluias. Quando Deus nos chama com um propósito, ou para um propósito, ele garante. Ele está falando para Jeremias, antes da sua formação no ventre, eu te santifiquei, eu tenho um propósito. E as nações te dei por profeta. Sabe o que Deus está querendo dizer? Quando você crescer mais um pouco, quando você começar a desenvolver isso que eu implantei dentro de você, presta atenção. Quando você começar a desenvolver isso dentro de você, quando você estiver pronto para exercer o que eu preparei, aonde você chegar, você vai ser reconhecido. Não reconhecido por ele é o cara, não, mas eles vão dizer, esse é o profeta prometido de Deus. Por quê? Porque Deus já tinha propósito. Deus já sabia, porque Ele estava vendo como o povo estava caminhando. Essa geração, presta atenção nisso, essa geração do dia de hoje,
Eu não sei se você já parou para analisar como está andando essa geração. E que se nós não tivermos os cuidados devidos, nós, os nossos filhos, netos, bisnetos, a intenção é ser mais prejudicado ainda. A intenção de se afastar está aumentando a cada dia. Mas isso não quer dizer, o que foi falado na quarta-feira, isso não quer dizer que Deus perdeu o controle. Não, não perdeu. Pastor, mas por que Deus permite isso acontecer? Porque Deus, vamos lá comigo, 17, Jeremias 17, aleluias, abre aí Jeremias 17, versículo de número 10, diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Olha isso, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos. Eu te dou. Às vezes tem pessoas que pede, Senhor, eu quero isso, Senhor. Senhor, será que o Senhor não está me ouvindo? Será que eu estou sendo um zero esquerda? Será que eu não estou agradando o Senhor? Por que o Senhor não faz isso, Senhor? Eu estou pedindo tanto tempo. Olha para o seu irmão e diga para ele: não fuja do processo. Não, mas fala com voz profética: não fuja do processo. Quando nós temos um chamado, quem tem chamado aqui, nós vamos passar pelo processo. E nós não podemos fugir do processo. Tem muita gente fugindo do processo, meu irmão. E não é pouca, não. Eu sei que o processo traz dor. Traz ou não traz? Traz dor. Quando Deus chama Noé, presta atenção, quando Deus chama Noé, Deus olha para a terra, está lá em Gênesis, não é isso? Capítulo de número 12, né? Muito bem, capítulo 6. E Deus, ele chama Noé, porque como é que estava a terra, irmãos? Abra lá junto comigo, livro de Gênesis. Depois a gente volta aqui. Nós estamos tendo o texto básico, Jeremias 29, amém? Vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo de número 6. Aleluias. Olha só, como diz a palavra do Senhor. E viu o Senhor que a maldade, versículo 5 do capítulo 6. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicaram sobre a face da terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só maldade, era só má, continuamente. Olha só, irmãos. E viu Deus que o pensamento da humanidade era só maldade, má, continuamente, continuamente. Olha só que coisa tremenda. Aí vem o versículo 6. Então, aleluia, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Entristeceu-se o Senhor de haver feito o homem, porque Deus não se arrepende, amém, irmãos? Deus não se arrepende. Pastor, mas por que está escrito ali? Porque essa foi uma forma a qual Deus deu o ser humano, para que os outros seres humanos pudessem entender o que Deus estava sentindo. E nessa época não tinha internet, não tinha o tal do Google, não tinha dicionários bíblicos. Então Deus resolve a falar com o povo na sua linguagem, amém ou não amém? E hoje, trazendo as traduções para os dias de hoje, Deus ele traz a explicação, porque naquela época o povo entendeu, e hoje você também está entendendo, amém ou não amém?
Então entristeceu-se o Senhor de haver feito o homem, aleluias, sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até as aves dos céus, porque me entristeço de haver feito eles. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9: esta é a geração de Noé. Versículo 10, aleluia. E gerou Noé três filhos. Qual é o nome do filho? Primeiro, segundo e o terceiro? Versículo 11: e a terra, porém, estava corrompida. A terra estava corrompida. Está aqui, ó, versículo 11. Diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Olha isso, irmãos. A terra estava cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida por toda a carne, havendo corrompido o seu caminho. Olha isso. Então, versículo 13: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazes para ti uma arca da medida da madeira de golfe. Farás comprimentos na arca, e a betumará por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua altura, a sua largura, e 30 côvados a sua altura. Eu não falei que Deus é detalhista? Sim ou não? Ele é muito detalhista. Pastor, mas por que Deus procurou dar esses detalhes a Noé? Porque Deus sabia o que ele precisava fazer. Mais à frente, pouquinho, os versículos logo depois, Deus vem falando: olha, você e tua família vão entrar na arca. Primeiro compartimento, você vai fazer ela com 3 compartimentos. O primeiro vai colocar os animais, amém ou não amém? O segundo você vai colocar os alimentos, e o terceiro você vai ficar com a sua família. E serão longos dias, e serão longos. Durante a construção da arca, Noé passou por um processo, sim ou não? Durante a construção de Deus na minha e na sua vida, daquilo que Ele prometeu e daquilo que Ele vai fazer, vai gerar o quê? Processo. E dentro do processo vai haver o que? Desânimo. Vai ou não vai? Sim ou não? Vai haver desânimo. Dentro do processo você vai ter alegria, sim ou não? Sim. Dentro do processo você vai aprender. O processo é para você ter crescimento. O processo é para você aprender o que você vai fazer lá na frente. No processo é para você aprender o que vai acontecer lá na frente. Olha para o teu irmão, diga para ele: não fuja do processo. Olha só, um pouquinho mais à frente, nesse mesmo livro, todos conhecem a história de Noé, amém? Eu estou adiantando por causa da hora, mas olha o que está escrito aqui em Gênesis, no mesmo livro de Gênesis, capítulo de número 37, todos conhecem, amém? Aleluias. Vendo, pois, o seu Senhor, capítulo 37, aleluias. Quem achou, diga glória a Deus. Maravilha. O versículo de número 5 diz: Senhor,
Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, e por isso o aborreceram ainda mais. E disse-lhe: ouve e peço este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás e terás domínio sobre nós? E por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Deus deu um sonho a José. Deus tinha promessa na vida de José. E o interessante é, irmãos, que esse propósito que Deus tinha na vida de José não é simplesmente honrá-lo, não era simplesmente honrá-lo, era preservar aquilo que estava para acontecer. Deus fez promessa na vida de José. José é jogado dentro da cisterna, ou da cova, ou do poço, ou do buraco, como você preferir, do poço. Mas o poço não tinha água. Isso porque os irmãos ficaram irritados, jogaram José dentro do poço. Vamos pensar o que nós vamos fazer com ele. Vamos matá-lo. E vamos dizer para o nosso pai que uma besta fera matou ele. Não, nós não podemos matar, porque ele é sangue do nosso sangue. Então, vindo os mercadores, olha só, irmãos, vindo quem? Os mercadores. Naquele momento, naquela hora, naquele dia, vem os mercadores. Fala assim, ó, quando nós estamos passando por tribulações. Vamos lá, quando nós estamos passando por tribulações, Deus sempre vai trazer refrigério. Traz ou não traz? O processo vai gerar dor, meu irmão. O processo vai gerar dor. Presta atenção nisso aqui. Você, quem está passando no processo aqui, levanta a mão assim. Só quem está passando no processo. O processo gera dor. E dói ou não dói? E às vezes a gente chega até a chorar. E chorar de soluçar e dizer: Senhor, será que o Senhor não está me enxergando? E foi o que foi falado aqui na hora do ministério de louvor. A gente não precisa e não podemos ficar nos menosprezando. Presta atenção nisso, porque na nossa vida nós vamos passar no processo, e o processo vai gerar dor. Mas essa dor, meu irmão, não é para te matar. Entenda isso, pelo amor de Deus. Quantos ainda não entenderam isso? Que todos nós precisamos passar pelo processo, e o processo dói. Só que dentro do processo Deus vai trazer o que? Refrigério. Pastor, está acontecendo isso na minha vida. Pode ter certeza, Deus vai te usar dentro dessa área. Porque quando eu faço, ou quando você, ou quando nós fazemos uma faculdade para psicologia, psicólogo, para uma área de enfermagem, contabilidade, seja o que for, você vai ter que fazer uma prova dentro daquilo que você vai exercer, sim ou não? É assim, meu irmão, dentro do processo de Deus. Naquela área que Deus vai te usar, Ele vai te provar, porque é prova. Quantos não querem passar na prova? Quantos acham que as coisas de Deus vai ser tudo mamão com açúcar? Quem olha para José, como nosso irmão falou aqui, e é interessante que eu estava ali fora falando, ele falou, parece até que estava me ouvindo falando. Quem olha para José não imaginava que José ia ser governador. Mas José passou no processo, sim ou não? Não negou Jesus, não negou a Deus. Pelo contrário, meu irmão, quanto mais o processo espremia ele, mais ele ia para os pés do Senhor chorar. E o amigo dele, que falou: eu vou servir esse Deus.
Quando Potifar, meu irmão, aleluia, José é vendido pelos seus irmãos e vai parar no Egito. Os mercadores levam ele é vendido dentro daquele propósito, naquele dia, mais um dia, propósito de Deus. Potifar vai lá na feira porque ele estava precisando. Deus colocou no coração da mulher de Potifar que precisava de pessoas para trabalhar dentro da casa dela. Olha que coisa tremenda. Quem é que faz, meu irmão? É Deus. Quem está ligado, diga glória a Deus. A palavra de introdução foi o que? Você não tem que fazer nada, porque quem vai fazer é Deus. Você só precisa se calar. Pastor, mas tem vezes que é doloroso. Sim, o processo gera dor. Mas nós precisamos passar no processo. Não fuja do processo. Preste bem atenção nisso. Deus, Ele quer nos estruturar, irmãos. Mas se a gente ficar, desculpe a expressão, ficar de mimimi, a gente não vai crescer. E Deus quer que eu e você venhamos crescer e venhamos avançar. Não podemos ficar olhando para A, para B, que está falando, vai ter que ter, irmãos, vai ter que ter oposição. Quando Neemias estava construindo o muro, e é interessante que eu já falei, o apóstolo Wallace, ó. Nosso irmão estava dando o estudo aqui, estava falando daquele rei que mandou queimar tudo. Eu falei, Jesus, que tremendo, olha só. Como que Deus está falando conosco, irmão? Foi queimado tudo. Os muros foram destruídos. Mas Deus tinha propósito lá na frente. Lá na frente, o povo vai sentir falta. Foi necessário, sabe por quê? O povo estava se distanciando de Deus, irmãos. O povo estava se distanciando de Deus. E aí Deus, Ele usa Jeremias para falar, Jeremias, serão 20 dias, 70 anos. E nesse versículo que nós lemos, ele fala, eu sei que pensamento tenho de vós. Eu sei como eu preciso trabalhar na vida de vocês. Eu sei como eu preciso moldar vocês. Eu sei como eu preciso preparar vocês, porque o que vai acontecer, vocês precisam estar preparados. Nada é mamão com açúcar. O processo dói. Dói ou não dói, meu irmão? Dói ou não dói? Deus prepara tudo. José vai parar na casa de Potifar. O texto diz que viu Potifar, que Deus era na vida de José. A mulher de José, meu irmão, começa a perseguir a José. A mulher de Potifar começa a perseguir a José. Eu quero. E aquele negócio todo, até que chega um dia que ela se sentiu ofendida, porque ela foi rejeitada, e ela sendo esposa de uma autoridade, ela inventa uma calúnia. Ele tentou contra mim, ele tentou me agarrar para fazer, você sabe o que? José foi para onde? Na prisão. Poço. Só uma que entendeu. Poço, poço, inveja, querendo matar, presta atenção, tramando contra ele. Deus fala, sai do poço, mercadores, leva por favor. Aí os mercadores levam para dentro do Egito. Aqui há uma feira livre. Olha só que coisa tremenda, feira livre. Aí Deus fala, para ele chegar lá, olha só, tem um percurso, meu irmão, tem um percurso. A mulher de Potifar coloca no coração, justamente naquele dia, naquela hora, para Potifar ir lá, e olhou, e olha, esse aqui, ele é muito inteligente. Por quê? Porque estavam observando José. José, quando estava trabalhando lá, no campo lá, ele fez uma engenharia, né? E fez assim, e eles começaram a ver que ele sabia ler, que ele sabia se expressar bem. Não foi diferente lá com aqueles homens, né? Que o rei Nabucodonosor mandou buscar os jovens sábios, hein? Não é isso? Preste bem atenção nisso, meu irmão. Não fica se menosprezando não, pelo amor de Deus.
Todos nós podemos chegar, todos. Eu não posso ficar pensando, eu não vou conseguir, eu não vou agir, eu não vou. Isso é algo de dentro de você que quer te prender. Mas Deus está falando para mim e para você: você é mais do que vencedor, avança. Eu tenho muita coisa para fazer na sua vida, vai, avança. Deus está mandando avançar. E foi falado na palavra de introdução: diga ao povo que marche. Presta atenção, meu irmão. Saiu do poço, foi para a feira livre, da feira livre, dentro da casa de Potifar. Quando ele pensou que estava tudo bem, porque ele já estava ali no comando, Deus falou: eu dei um refrigério, mas eu vou precisar te provar ainda mais. Porque o processo é até longo, mas aquilo que eu vou fazer é grande. Eu não posso fazer coisas pequenas na sua vida, porque quando eu fizer coisas grandes, você não vai estar acostumado. O processo dói ou não dói, meu irmão? Dentro da prisão, o carcereiro vê que Deus era com José. José já começa a exercer uma função. Olha que coisa tremenda. Aí Deus envia 2 homens. Houve uma situação lá, porque tinha um ganancioso lá. Deus falou: você, e permitiu ele falar para o faraó: manda para a prisão. Dentro da prisão, eles têm um sonho. José interpreta o sonho, e José fala assim: quando chegar diante de Faraó, lembra-te de mim. Eles chegaram diante de Faraó, um foi executado e o outro lembrou de José. Deus falou: ainda não é hora. Deus está mandando eu dizer para algumas pessoas: ainda não é hora. Mas não fuja do processo. Ainda não é a hora, mas não fuja do processo. Dentro do processo tem choro, mas também tem refrigério. Dentro do processo tem desânimo, mas Deus vai te animar através da palavra. Você só precisa confiar em Deus. Não desanime. Chega o tempo em que Deus dá o sonho a Faraó. E aí, meu irmão, quando Deus dá o sonho a Faraó, quem é que vai interpretar? A não ser um homem que servia a ele. Os outros não serviam a Deus. Só José servia. E é interessante que eles falam assim: ele adora a um só Deus. Ele não se inclina diante de outros deuses, somente de... Presta bem atenção, irmãos. Eu já vou terminar aqui. Nós precisamos entender uma coisa. Isso precisa estar dentro de nós. Nós temos que aprender a abrir mão de muita coisa por causa de Deus, para Deus. Porque haverá coisas ou situações que vão tentar nos prender, para tentar nos levar para o outro lado, para que possamos deixar de servir a esse Deus. Mas nós precisamos decidir dentro de nós: eu sirvo somente a um Deus. Pastor, peraí, eu sei disso, mas tem coisas, irmãos, que faz nos afastar de Deus. E se a gente não prestar atenção, nós somos levados. Eles disseram: ele só serve um Deus. Deus quer você por completo. Diga para o seu irmão que está do seu lado: Deus quer você por completo. Chama ele. E mandou chamar José. E quando chama José, José é colocado diante de Faraó. Mas só que ele tinha que se preparar para ser colocado diante de Faraó. Olha só que coisa. Não era de qualquer jeito. Quando Deus te colocar onde Ele falou que vai te colocar, você precisa estar pronto. Fique de pé em nome de Jesus. Você precisa estar pronto, você precisa estar pronta. Você precisa estar pronto, você precisa estar pronta. Não fuja do processo. Jesus, ele falou assim: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. A carne estava falando: olha o que você vai passar por causa deles, que não te honra. Qualquer coisa quer sair, qualquer coisa quer mudar de igreja, qualquer coisa quer virar o rosto para você.
Qualquer coisa diz que você é ingrato, diz que você não é nada. Você vai morrer por eles que não vale a pena. Mas Jesus parou, respirou, porque a vírgula é para respirar, né? Pai, afasta de mim esse cálice, mas eu vim para cumprir a tua palavra. Então, todavia, seja feita a tua vontade. Olha para o seu irmão e diga para ele: vai até o fim. Fala para ele: vai até o fim. O processo é doloroso, mas Deus vai trazer refrigério para você. Deus vai trazer refrigério, meu irmão. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar essa boa obra. Eu convido os obreiros aqui na frente, em nome de Jesus.